Bem-vindo a mais esta reflexão. Temos que entender que, assim como aos discípulos foi concedido ou confiado um reino, é o que Jesus fez e falou, este mesmo aspecto também se transmite a nós. Ele nos confiou um reino. Temos uma responsabilidade, um compromisso que precisamos entender com o Pai e assim andarmos na vontade do Senhor. Lá em Lucas, no capítulo 22, 29 e 30, diz assim: Eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam à minha mesa no meu reino, e vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isto Jesus falando aos discípulos. Mas nós precisamos entender que este mesmo reino é confiado a nós. Nós temos a responsabilidade de revelar este reino na terra, de andarmos segundo os valores eternos do reino de Deus. A gente muitas vezes confunde e fica na expectativa do que virá do reino futuro, tudo. E não entendemos que a realidade do reino é algo presente, é algo hoje. Jesus mesmo disse, ele falou, olha, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E outra vez, quando os religiosos perguntaram a Jesus, quando viria o reino de Deus, ele respondeu que ele não viria em visível aparência, mas ele está em vós, no meio de vós. O que a gente precisa entender? Nós somos chamados, e isso é importante, chamados para sermos filhos de Deus. Mas como isto acontece? Através da obra de Cristo e devemos aceitar por fé o que as Escrituras nos afirmam, pois nós temos que entender que na morte nós recebemos o perdão, na ressurreição a justificação. E ele, Cristo, nos apresenta diante do Pai santos, inculpáveis e irrepreensíveis por causa da sua obra. Nós nascemos de novo, nascemos do Espírito, somos um ser espiritual, criados à imagem de Cristo. Nós recebemos um novo coração, o coração de Cristo, temos da mente de Cristo para vivermos neste mundo como agrada ao Pai. Por isso, nós fomos capacitados para rejeitarmos as paixões humanas e vivermos neste mundo segundo os valores eternos. Por isso é que nós fomos tirados do reino das trevas, transportados para o reino de Deus, para proclamarmos as virtudes de Deus. Entendermos isso é entendermos o nosso papel no mundo, a maneira como devemos viver. Quando eu tenho consciência de que estou na presença de Deus, que sou coparticipante da sua natureza, que o que eu tenho é da sua vida, posso viver segundo os valores deste mundo. Não posso abrir a porta ao diabo e permitir que a carne domine a minha natureza, que a ganância faça parte da minha vida, o egoísmo, que a busca do interesse próprio somente seja completamente o que me domina. Eu não posso viver desta maneira. Nós temos que entender que somos chamados para revelarmos o reino de Deus na terra, este reino que ele nos confiou. Por isso, quando vivemos segundo os valores eternos, segundo os valores que traduzem e manifestam Deus ao mundo, então nós estamos cumprindo o nosso papel, cumprindo a vontade de Deus, andando na vontade de Deus e sendo instrumento de Deus neste mundo. Não existe outra maneira. Ele nos confiou o reino. E nós precisamos revelar esse reino na terra. Quando nós entendemos isso, entendemos quem somos e como devemos viver, nós caminhamos para a santificação, ou seja, para rejeitar as obras das trevas, rejeitar tudo que seja fruto da carne, para manifestarmos o fruto do Espírito, que implica em revelar as virtudes de Deus. E talvez a que possa fazer mais sentido para nós é revelarmos o amor de Deus. Cristo disse: Olha, um novo mandamento dou. Amem uns aos outros como eu amei. Jesus amou ao ponto de dar a própria vida, e nós devemos viver desta maneira, dando a nossa vida em favor dos outros, para que possam conhecer o Pai, conhecer a salvação, compreender a reconciliação, compreender a vontade de Deus para as nossas vidas e que somos chamados para viver o reino de Deus na terra, como uma família, como povo de Deus.
É isso que a gente precisa entender. Não existe outro motivo, outra razão, outra forma de viver. Somos de Deus para a sua glória. Temos a incumbência de revelar a glória do Senhor, de encher a terra com este conhecimento, conhecimento da glória do Senhor, proclamando a salvação, a reconciliação, proclamando a vontade do Pai, de maneira que a gente revele, manifeste e contamine as pessoas com esses valores eternos, que a gente entenda, compreenda estas coisas e que a gente possa viver a eternidade aqui, começando aqui, o reino de Deus na terra, com este reino que ele nos confiou para revelar e para ensinar outros a viver. Que a gente entenda isso, compreenda estas coisas e que a gente possa buscar este reino, conhecer o reino, conhecer a vontade do Pai e viver como imitadores de Cristo, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo o seu modelo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.